E dentre tantas ótimas assim opções de revistas para seguir, desde ali do novo século, né, cara? Poxa. E aí, tô aqui com a revista Anime Pro Magazine, da editora Ativa, né? Ou Activa, uma coisa assim. Acho que é a editora Ativa. A número 2, dá pra você ver, a Anime Pro Magazine, mais um presente de um amigo meu da época também, o Rafael, grande Rafael, que eu dei umas lidas em algumas emprestadas e tal. Minhas mesmo são essas que eu mostro pra vocês direto aí, mas vamos falar depois da vinheta um pouquinho sobre o que a Anime Pro Magazine número 2 trazia ali de novidades, principalmente naquele período, né, pessoal? 2001 ali, alguma coisa, nossa, muita coisa pra contar, e algumas que já foi falada também. Vamos lá, rola aí a vinheta. Vamos lá. No editorial aí, abraços, gostaríamos de agradecer a todos os e-mails e cartas que vêm chegando à nossa redação. Pô, legal. Era um editorial aí do Júnior Fonseca, editor responsável, Jair Marques, colaborador, e também com o seu próprio site ali, animepro.com.br. Aqui, ó, 7ª Fest Comics, dia 12 de outubro, no prédio da Gazeta. Pô, cara, em pleno dia das crianças, né? Então a semana tava prometendo. Um índice bacana aí, Love Hina, Yu-Gi-Oh!, Pokémon TCG, Duel Masters, Cubix, Cowboy Bebop, Scryed, entrevistas e letra traduzida. Vamos lá, mostrando já de cara a Naru Naruzegawa de Love Hina. Realmente um dos mangás que mais alegraram os fãs quando anunciado pela editora JBC. Finalmente foi publicado no Brasil até a sua última edição. É impressionante como uma obra que não possuía até então nada publicado ou exibido no Brasil alcançou um número tão grande de fãs. Exibido assim de forma legalizada, né, galera? Porque sobre Love Hina já estava rodando muitas coisas dela antes aí nos pequenos eventos, encontros e tudo mais. E eu tava num deles lá, com certeza. Aí mostrando aqui sobre o mangá, né, o autor, o Ken Akamatsu, começou sua jornada ali produzindo fanzines bem característicos, onde ele, de uma forma única, satirizava diversos mangás. Mas aí, gente, o reconhecimento veio ali em 1999, com o lançamento de Love Hina. Ali lançando em venda, gente, rendeu 15 milhões de exemplares, cara, olha isso, caramba. O mangá Love Hina foi primeiramente publicado na revista Shonen Magazine, da editora Kodansha, totalizando 128 capítulos que compilados deram ao todo 14 volumes. Aqui no Brasil, na primeira versão que eles lançaram no Brasil, foram 28 volumes. Cara, eu tenho a coleção e bicho, vale mais demais. Um excelente anime de comédia com muito tom romântico, tá? Umas pitadinhas de drama ali em algumas situações, o cotidiano também dos personagens, mas cara, pra mim ali o que reinava era a comédia, situações que Keitaro Urashima passava, bicho. Na pensão Hinata, a Hinata Sou, o Keitaro, ele era aquele personagem que foi expulso de casa, estava tentando entrar na Todai, ou ali na Universidade de Tóquio, a principal, desde uma promessa que ele fez a uma menina quando eles eram bem crianças, ali num parquinho e tal. A menina dá até um beijinho nele e eles fazem uma promessa ali de entrarem juntos na Todai, a universidade. Os anos passam, passaram-se 15 anos e o Keitaro, coitado, não tinha passado. Ele tinha ali fracassado acho que umas 2 ou 3 vezes, né? Expulso de casa, como eu falei, aí ele vai morar numa pensão, né, numa casa, ele foi morar na casa da avó, pra falar a verdade. Aí, quando chega lá, ele não sabia que a casa tinha se tornado uma pensão, um dormitório feminino. E o mais foda de tudo é, tipo assim, a avó dele nem tava em casa. E ele chega lá, cara, tá pronto a bagunça. Tá pronto totalmente a bagunça. Quando ele encontra ali, aos poucos, as moradoras da pensão. Então, nessa parte aqui mostra as personagens. Tem a Mitsune, bicho, a Mitsune, cara, me arruma cada uma com o Keitaro, é uma das mais velhas da turma, a própria Naruzegawa, tá? A Kaola Su e a Maehara Shinobu são as mais novinhas, tá? E tem também a Aoyama Motoko. A Motoko, ela era uma estudante de Kendo Jutsu, né, cara? E bicha, não confia em homem de jeito nenhum. Tanto que para que o Keitaro pudesse permanecer
na pensão, ele teria que vencer ela, cara. Então, assim, passa umas situações muito, assim, escabrosas, totalmente fora da realidade, principalmente por causa da Caola também, que a Caola, ela é a cientista, ela é a inventora ali do grupo. E, mano, mas ela me inventa cada coisa, é a partir, assim, de armamentos e mechas, cara. E junto desses mechas aí, a Caola, ela adora tartaruga, e ela faz, né, alguns mechas muito baseados ali na forma de tartaruga. Justamente um animal que a Motoko tem um medo terrível, e a Motoko não tem medo de mais nada a não ser isso. Tem outros personagens, igual comenta aqui do Seta, é um homem que ela gosta, né, a Mitsune, e tem a Otohime também, que vão aparecer só mais pra frente, a Otohime, por exemplo, porque, cara, tá muita reviravolta na história, né? A Naru também, ela tá tentando entrar pra Todai, né, pra Universidade de Tóquio, dentro também de uma promessa que ela fez pra alguém. Ah, uma outra coisa muito interessante na história, o Keitaro não lembra da menina. Ele não lembra, ele lembra da promessa e tudo mais, mas como se passaram muitos anos, ele não tem nenhuma memória da afeição a quem ele fez essa promessa. De cara, parece muito aquela coisa assim, poxa, ele fez a promessa para Naru legal, mas cara, tem que ver a história toda, ler o mangá, assistir o anime, mas cara, muito cheio de surpresas, reviravoltas e cara, mas chorar de rir mesmo. Vale muito a pena, viu gente, com toda certeza. Mas aqui o dragão branco de olhos azuis traz a vitória, mas o dragão negro de olhos vermelhos traz potencial. Porém, esta carta é para aquele que tem coragem de duelar. Aqui é um especial do filme do Yu-Gi-Oh! Lançado aqui também no Brasil, tá? Com algumas diferenças, assim, logicamente, do anime, trazendo de volta aí alguns personagens já conhecidos, o Tristan, a Teia, o Joy, o Bakura? Acho que é Bakura, acho que é esse mesmo nome dele, o Yugi, Yami Yugi, né, e mais uma aventura de um especial do anime. Aí mostrando, né, um pouco sobre essa carta do dragão negro de olhos vermelhos, que na série ela até passa também ao Joey usar. Não sei se vocês lembram de uma fusão, quando o Yugi, acho que foi o Yugi que emprestou uma carta pro Joey, foi não sei se foi o Rei Caveira, que ele faz até uma fusão do Rei Caveira negro de olhos vermelhos, o Rei Dragão Caveira. Nossa, mas ficou legal demais. Aqui o Pegasus e lógico, tá? O Kaiba tá aqui também para resolver os BO daquela forma assim que ele acha ser o melhor de todos, né? Mas o Yugi ali também, cara. Mas é bacana o especial. Yu-Gi-Oh! Eu acho ele assim muito legal no geral, mas eu já falei aqui, né? Eu prefiro a primeira versão. A primeira assim, né? A que passou na Globo. Porque tem uma antes realmente, parece, da versão que o pessoal mais conhece. Essa aí eu gosto pra caramba. Aqui sobre Pokémon TCG é o The Card Games, né, mostrando aqui um pouco sobre como jogar, né, mostrando de novo, ó, falando da continuidade da matéria da número 1, que eu não tenho a número 1 da Anime Pro, sobre card game de Pokémon da edição anterior. Agora falaremos mais sobre as regras do card game, que até hoje mobiliza fãs em todo o Brasil. E aqui mostra, né, um dos personagens mais conhecidos e as suas respectivas evoluções. Tá? E aí também o seu emprego nas cartas. Então tem aqui ó, as cartas Pokémon, cartas de treinadores, que são cartas auxiliares com efeitos diversos, cartas de energias, que são responsáveis, ali no caso, pelos ataques do Pokémon, tá? E para atacar, cada golpe requer um determinado número de energias de determinados tipos. Aqui mostra o Caterpie em sua evolução. Eu esqueci o nome dessa, que ele vira ali, né, um casulo aqui quando evolui para Butterfree. Né, tem aqui o Kakuma também, né, temos aqui o Pidgeotto, que via Pidgeot, né, e o Pidgeotto normal, tal. Mostra aqui algumas das evoluções dos Pokémons muito conhecidos e populares. Eu jogo Pokémon GO de vez em quando, eu tenho esse aqui, ó. Agora eu vou falar pra vocês lembrar o nome desse tudo, cara, são uns amigos meus aí muito mais aficionados. Mas para quem tava curtindo muito aí o card game, estava trazendo, além, logicamente, né, de outros veículos, explicando a mais a mecânica do jogo, as revistas também estavam trazendo ali para responder muitas dúvidas que, principalmente, os jogadores ali mais principiantes tinham, né, podiam sanar ali nessa troca de ideia. Aqui o Duel Masters, conhecido ali como o sucessor de Yu-Gi-Oh! Sim, é um jogo que saiu lá no Japão, tá? E olha que esse jogo, a própria Wizard of the Coast já estava anunciando mais uma nova mania no ocidente, que estaria
no caso aí, ameaçando o reinado das cartas de Yu-Gi-Oh! Porque, segundo a matéria, Duel Master foi feito bem numa equação, pegando elementos de Yu-Gi-Oh! Mais o grande Magic the Gathering. Tá? Aí fizeram uma mistureba para sair um jogo com uma dinâmica mais rápida, vamos dizer assim, né? Mais ágil, por isso que estava rendendo muito esse tipo de comparação com o Yu-Gi. Saiu o mangá, tá? Nunca li o mangá de Duel Master, tá? Então tudo que eu ouvia falar sobre ele, sobre a carta, né, era só realmente através das revistas. Eu mesmo não cheguei a ver a mecânica de como funciona o Duel Master, mas a ideia era que ele fosse bem mais simples que o Yu-Gi-Oh! Cubix aqui mais uma vez também, uma aventura robótica, chegou a passar na Rede Globo de manhã, aqui tá falando que sim, mas eu nunca vi, tá? Quando eu cheguei a ver alguma coisa ali foi ali no Nickelodeon, tá? Contando mais um pouquinho daquela animação coreana, digital também, que tinha uns robôs e os seus colegas ali, cara, ajudando em várias aventuras. O Cowboy Bebop, Knocking on Heaven's Door, aqui já falando sobre o filme, mas antes, introduzindo ali o principiante, vamos dizer assim, aquele que não conhece, o leigo, né, assim, no caso, sobre a história que é em volta de Cowboy Bebop, sobre os seus personagens, do Spike, o Jet, a Faye, Edward, não tem Wine aqui, não, o Wine é o cachorro, ele não aparece não, mas ele é um personagem também aqui bem recorrente, que vão entrando na trama de Cowboy Bebop. Mas aí quando você vem pra Knocking on Heaven's Door, né, que é bem essa aqui, cara, já é tratado os acontecimentos direto do filme, que veio aqui para o Brasil, foi lançado e, cara, muito bom. Eu gosto muito de falar de Cowboy Bebop pela alta qualidade de história, nesse formato, 26 episódios, ok? Principalmente quando chegávamos finalmente sobre a história de cada personagem. Além daquelas aventuras numa sociedade em que você, como um caçador de recompensa, tinha até um programa próprio para isso, para divulgar, porque a realidade nesse inteirinho aqui de Bebop é um mundo assim já viajando pelas galáxias. As pessoas costumam ter suas naves e nessa brincadeira, cara, muitas pessoas ruins também têm suas naves para aprontar todas. E a força policial ela não tem gente suficiente para lidar com tanta bandidagem. Então teve criado aí esse cenário de vários caçadores de recompensa. E o Spike, o Jet, são justamente desses caçadores, né, cara, que tentam sobreviver, né, às custas ali de ir atrás de bandido. E aos poucos é a mesma coisa. A Faye Valentine, ela é uma caçadora também que acaba se juntando com a trupe, Edward e por aí vai. E nessa história do filme contra mais um grande bandido terrorista que estava valendo uns 300 milhões da moeda usada lá no anime, não era dólares não, eram 300 milhões de ulons aqui, ó, achei, ulons. Todo mundo estava querendo a cabeça desse terrorista, mas não significa que seria uma tarefa fácil, tá? Sem contar ali, ó, tem cenas de lutas muito bem coreografadas em animação do próprio Spike contra o Vincent, né, o antagonista aí, da película, tá? Mais umas pitadas de drama e histórias particulares ali dos personagens direto do filme, trilha sonora maravilhosa, tá? Então, repito o que eu já devo ter falado antes em outros vídeos, é material obrigatório para fã de anime conhecer Cowboy Bebop e se assistiu, assistir também o movie, tá bom? Pode assistir a série live action, infelizmente ela não foi pra frente, tá? As histórias são bem também aquém em relação ao mangá, não é 100% ali o que o mangá retrata, ok? Mas é uma boa pedida. Uma coisa que eu acho que não funcionou muito bem no seriado live action foram alguns elementos que jogaram só para o formato live, que não tem no anime, não tem no mangá. A canastrice do personagem Spike que ele apresenta tanto no mangá quanto no anime, ela não tá ali com o ator no live action, apesar do ator ser bom, já ser conhecido de outros papéis e tal, não coube muito bem. Agora o Jet, por exemplo, lá ficou legal pra caramba, e a nave Bebop, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Shinichiro Watanabe, viu, o criador, tá bom? Aqui um pouco sobre o futuro apocalíptico à vista de Scryed. Scryed é outro anime também, cara, que só foi cair nas graças da gente pra saber mais sobre ele quando os fansubs o legendou. E aí, bicho, é mais uma aventura futurista, tá? Com seres ali, pessoas, né, com grandes capacidades, chamada ali de Alters,
que com essas capacidades tem tanto o lado bom e o lado ruim, a parte dos mocinhos e dos bandidos, onde ali, cara, tem os seus personagens que se destacam justamente ali. Aí tem então, no caso, justamente, ó, surge uma grande rivalidade. Tá? Durante uma de suas missões dentro do Lost Ground, Ryo acaba batendo de frente com o desajeitado Kazuma. A briga é boa e disputada, sem dúvida, esses dois jovens são os mais poderosos Alters existentes. A partir dessa briga inacabada, as coisas nunca mais serão as mesmas. E aí começa a ter um enredo bem mais desenvolvido também. É pequeno o anime, vale a pena pela sua pegada de efeitos, o estilo, né, muita ação, muita porradaria, tá? Aquela coisa de muitos poderes também, alguns personagens mais interessantes que outros, mas entre os dois o Kazuma ele é muito bacana, viu, gente? Eu recomendo bastante ele. Tem outras revistas que falam sobre ele também, mas eu repito, se não fosse fansub, eu acho que ele passaria muito batido. Mas ó, é muito bom, tanto o anime, tá, e a trilha sonora também. Aqui mais uma entrevista com o grande Marcelo Campos, um dublador muito adorado e muito requisitado na época. E teve uns anos depois, estava complicado você entrevistar Marcelo Campos. Uma última vez que eu vi ele aqui em Minas Gerais, 2010, na UniBH, num evento em que ele fez ali uma palestra ao vivo com a galera. Muito legal, muito simpático ali na época. Tá? Aqui mostrando alguns dos seus personagens que ele já dublou, o Trunks, o Benji de Super Campeões. Esse aqui eu tô tentando lembrar, mas eu não reconheci. Se alguém reconhecer, me fala aí, tá bom? Mas aqui eu tenho certeza que é o Benji. Ele já dublou Mudiad, já dublou Shurato também. E aí contando todas as suas curiosidades, né? Ah, ele é aquele personagem, ele é um Chevalier, alguma coisa assim, da Princess Miu, da Vampire Princess Miu, que eu já fiz um vídeo sobre ela também, que eles lutam contra os Shimans. Não fala muito não, mas realmente teve a versão da Miu em português dublada aí, com a participação do grande Marcelo Campos. Cara, ele também já dublou o Fire de um Inspector, isso mesmo, cara. Ele aí, o Mudiares, como eu já falei, então assim, muito querido dentro do fandom. Ele tá mostrando aqui também um trabalho dele que ele fez em Gundam Wing, tá? Ele dublou Dual Maxwell, um dos pilotos da Operação Meteoro, do anime de Gundam Wing. Dual Maxwell, puta personagem também, que tinha o Gundam Deathside, muito bom de porrada, e o bichinho era escabroso, tá? Muito legal. Aqui a letra traduzida da música que rodava ali no filme de A Viagem de Chihiro, grande vencedora do Oscar na época do seu lançamento, e de outros grandes prêmios também pelo mundo, em mais uma obra de Hayao Miyazaki e a galera do Estúdio Ghibli. Aqui sobre a música que estava rolando no filme tem a sua tradução, né? Aqui falando A Viagem de Chihiro e Tsumu Nando Demo, sempre e numerosas vezes, mostrando aqui a sua versão japonesa e a respectiva em português. Aqui é Chihiro, tá? Mas do lado aqui, se você gostou do primeiro, o segundo será ainda melhor. 6 e 7 é Expo Anime Brasil, ali acontecendo no Palácio dos Trabalhadores, na rua Galvão Bueno, Liberdade, próximo ali da estação. Já conheço ali o bairro da Liberdade. Essa coisa de ser otaku, véio, toda vez que eu vou em São Paulo eu tenho que dar um rolê na Liberdade. Mesmo porque é uma curiosidade também, ali na Galvão Bueno, tá perto da estação e tal, mas se você descer mais, virar ali à direita, acho que a segunda ou a terceira rua lá embaixo à direita, você vai também se deparar com uma das primeiras, se não a primeira academia de taekwondo do Brasil. A Academia Liberdade de Taekwondo, lá na Conselheiro Furtado, lá, cara. Eu sempre, quando eu tenho uma oportunidade, eu vou lá visitar também, que eu sou adepto do Taekwondo há muitos anos, né, cara? Então, pô, quando eu vou para São Paulo, são essas duas coisas que eu fico de olho, tá? O mundo do otaku e, logicamente, do Taekwondo também. Fechando aqui, então, a gente conhece, ela é pequenininha, tá? A Anime Pro Magazine, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí essa resenha rapidinha, mostrando mais uma publicação bem interessante, com material que a gente acha muito interessante também aqui, tá? E eu espero vocês mais uma vez aí nos outros vídeos de outras revistas, outras publicações e outras trocas de ideia e bate-papo aqui na resenha com o Sensei Otaku Nerd, tá? Não esqueça de curtir e compartilhar, galera. Espalha pra todo mundo aí, vê a galera que já viu essas revistas ou tem mais da Anime Pro Magazine pra gente poder estar trocando uma ideia, beleza? Não esqueçam de comentar aí, curtir, compartilhar e assinar o canal. Até mais? Valeu, até a próxima!